Shalom, família Fonte da Vida, mais uma noite de bênção para nós e para você que está aí na sua casa, não é? Recebendo diretamente de Deus uma palavra, uma oração de bênção para a sua vida. Esse é o tempo que Deus preparou só para você comer espiritualmente, ó. Porque quando tudo isso passar, com certeza você vai ser que nem um rio. Você vai transbordar para uma multidão de pessoas, da qual você vai ser uma bênção. Que Deus abençoe você aí junto com a sua família. Você que está aí esta noite, não é com um propósito seu particular com Deus, mas Deus está atento para te responder esta noite, para te abençoar você e sua família, para que você venha ter uma noite abençoada, uma noite de descanso abençoado. Nós queremos fazer a oração de introdução nesse momento, e quem vai estar aí dando uma palavra hoje é o nosso irmão Douglas, que está aqui ao meu lado. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus eu abençoo a vida de todos os nossos ouvintes. Eu abençoo cada família. Eu abençoo desde o mais jovem ou de mais idade. E declaro, Senhor, hoje, Senhor, de paz abundante. Que você possa receber essa paz abundante que vem de Deus sobre a sua vida, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Espírito Santo, que a sua presença, ela inunda agora a força, inunda este lugar que esta pessoa precisa. Que ela esteja com a convicção que ela está bebendo, que ela está se alimentando, porque quando isto passar, muito longo será o caminho desta pessoa, o chamado desta pessoa, pois ela não vai mais parar pelo caminho, mas vai ter um caminho maravilhoso de bênção nas mãos do Senhor Jesus. Por isso nós o abençoamos de hoje para sempre. Amém, queridos. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Graça e paz. É uma honra estar aqui com muito temor a Cristo, com muito temor a Deus, mas creio que Deus tem algo a colocar aos nossos corações. Nós viemos passando por momentos difíceis, viemos passando por dificuldades, viemos passando onde há um problema mundial e onde todos os governantes têm tomado medidas para que nós fiquemos em segurança. E nós sabemos que esse tempo difícil irá passar, porque nós cremos no sangue de Cristo. Nós cremos naquele Deus que nós clamamos. Amém? E nós, como igreja, precisamos voltar à igreja de antigamente. Não estamos falando de igreja placa, rótulo, denominação. Nós estamos falando do corpo de Cristo. Estamos falando da unidade que nós precisamos voltar. Então eu quero que você, onde estiver nesse momento, com toda a licença de estar dentro da sua casa, dentro do seu lar, eu quero que você abra o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso do número 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 ao 47. Tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco nessa noite. E é uma honra estar aqui. É uma honra falar da palavra de Deus. E quando eu falo de temor a Cristo e não medo. Porque o medo é totalmente diferente de temor. E eu tenho certeza que vocês já abriram sua Bíblia. E eu quero falar de um tema que se chama
a união dos cristãos. Amém? Que está escrito assim na minha Bíblia. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E todo a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartia todos segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singela de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém? Eu quero que você, aqueles que gostam de grifar, que gostam de anotar, que grife a parte do não partir no pão e nas orações. Amém? Nós sabemos que o livro de Atos, ele é um livro fantástico, todo o livro da Bíblia é fantástico, é um livro inspirado por Deus. Só que aqui, a primeira parte do livro de Atos, a gente vê que havia a ascensão de Jesus. É quando Jesus estava retornando para os céus e deixando a missão para os apóstolos. Então aquela ascensão de Cristo foi o ponto principal das escrituras de Atos. Logo em seguida nós vemos que naquele momento Jesus fez a promessa que viria a descida do Espírito, que ele deixaria o Consolador. E logo em seguida houve uma reunião, houve a substituição de Judas. E no livro 2, no capítulo 2, logo no começo nós vemos que a descida do Espírito, a vinda do Espírito veio sobre Atos, onde todos sabem a atmosfera que foi feita dentro daquele lugar. O povo falando em línguas. E ao sair disso nós vemos que a continuidade é onde todos conhecem o sermão de Pedro, onde Pedro falou cheio do Espírito, cheio da presença de Deus. E nós sabemos que a consequência quando nós estamos cheios da presença de Deus é conversão de almas, é conversão de vidas, são vidas rendidas a Cristo. E não porque nós falamos, porque era Pedro, e sim porque era o Espírito de Deus que habitava sobre Pedro. E nós sabemos que temos aquela conversão maravilhosa de 3.000 almas rendidas a Cristo. E o ponto que eu quero chegar é que depois dessas almas rendidas a Cristo, houve sim a igreja de Cristo. E é onde nós chegamos nesse ponto de hoje. Houve a união dos cristãos dentro daquele lugar. Tudo perseverando na doutrina dos apóstolos. Mas os apóstolos estavam cheios do Espírito. Não era uma doutrina humana, e sim uma doutrina cristã, uma doutrina de Deus, divina. E o primeiro ponto que me chama a atenção é que a primeira coisa que eles faziam entre eles era o partir do pão e a oração. Porque Jesus, quando estava aqui, fez a última ceia, ele partiu o pão. Ele orou. Nós estávamos com o nosso bispo de manhã e nós vimos a questão da graça. E quando nós partimos o pão com os nossos irmãos, nós estamos dividindo aquilo que nós temos. Porque o Evangelho é dividir aquilo que nós temos. Se eu aceito Jesus, eu tenho o melhor de Jesus, eu quero falar do Evangelho para outra pessoa, para que essa pessoa tenha o melhor de Jesus também. Eu estou dividindo aquilo que eu tenho de melhor, que é Jesus. E tudo, eles estavam em unidade, em união. Eles partiam o pão e oravam em unidade. Porque ali havia almas com o Espírito de Deus e almas com temor a Deus.
queridos, quando a gente tem temor a Deus, quando nós temos unidade no corpo de Cristo. A unidade, queridos, eu não estou falando uma unidade dentro somente do seu corpo, da sua igreja, da sua denominação. Eu estou falando de todo o corpo de Cristo, nos 4 cantos dessa terra. Nós precisamos ter temor, e quando nós temos temor, nós amamos o nosso próximo. Nós partimos aquilo que nós temos e nós oramos juntos, num só propósito, para que Deus um dia volte. Assim como teve ascensão no Atos que ele subiu, ele nos prometeu que um dia ele vai voltar. E a Bíblia nos relata no capítulo ainda 43 que no partir do pão, na unidade, havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Não porque eles eram melhores do que qualquer pessoa que tinham acabado de ser rendida, mas porque eles tiveram uma missão, eles tiveram um propósito, eles tiveram uma palavra. E eu quero deixar uma palavra aqui para vocês. Que se em algum momento nós se perdemos nessa caminhada, nós acabamos brigando, acabamos falando se minha religião é melhor do que a sua religião. Nesse momento eu quero declarar a falência do inimigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque eu declaro aquilo que Cristo falou, que há uma unidade no corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Então nos 4 cantos dessa terra há uma unidade no corpo de Cristo. Em nome de Jesus. E aqui no versículo 45 ele fala que todos aqueles que tinham propriedades, que tinha algo de valor, tirando, nós sabemos que hoje todo cristão que tem de algo maior de valor é o Espírito de Deus. Davi uma vez clamou, quando pecou, sabendo que tinha errado. A única coisa que ele pediu que não fosse que arrancasse o seu reino, não fosse que arrancasse as suas concubinas, não foi isso. Ele pediu apenas que não retirasse o teu Espírito Santo. E todos os dias nós temos que orar e pedir: Pai, não retire de mim o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. E quando nós sabemos que o Espírito Santo é nosso maior valor, que era o que entendia a igreja de Atos, eles começaram a vender os bens que eles tinham e repartir esses bens com aqueles que tinham necessidade. Queridos, eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês que vocês venham entender nesse sábado. Por que você acha que o mundo há tanta diferença de classe social? Por que nós achamos que temos pessoas muito bem-sucedidas e temos o povo na miséria, que não tem onde comer, não tem onde deitar? Porque o princípio da igreja se perdeu. Porque as pessoas não têm aquilo que é de mais valioso. Ou quando recebem, não entendem que o mais valioso na sua vida é o Espírito Santo. E ali a gente coloca o nosso maior valor entre casas, entre bens. E não é isso, querido. A igreja de Atos era abençoada, porque nenhum havia necessidade. Aqui eles entenderam o maior valor que eles precisavam entender, que é a presença do Espírito. Glória a Deus. Amém. E no capítulo 46 ele fala que perseverando, unânimes, que significa todos pensando na mesma forma, todos os dias no templo. E nós vemos que às vezes dentro da nossa casa, queridos, a nossa família não consegue pensar igual. Dentro do nosso trabalho nós não conseguimos pensar igual para avançar. Dentro do reino de Deus há divisão, porque o povo não consegue pensar igual. E eles falam que dentro das casas eles partiam o pão e comiam juntos com alegria, queridos.
Nós estamos vendo o caos que está tendo no mundo. Hoje nós sabemos que a maior moeda, a moeda mais preciosa do mundo é o tempo. E hoje o povo está cheio de tempo e não sabe o que fazer com o tempo. Porque hoje eles não podem sair das suas casas, por questão de medida de precaução. E aquele povo que não tinha tempo, hoje tem, mas não sabe o que fazer. Mas eu sei que há um povo que está vendo nessa noite, que é um povo de Cristo, que sabe que o tempo é mais valioso e que a presença do Espírito sobre a vida dele é mais valiosa, e que eles irão ler a palavra, que eles irão ser diferentes, porque nós não estamos trancados dentro da nossa casa, querido. Nós estamos guardados por Cristo. A chave da porta da minha casa está comigo. Eu posso abrir a porta e sair. Quem está preso é Satanás. E eu profetizo na vida de vocês que quem está preso é Satanás. Não há corona, não há nenhum vírus que possa com o poder do sangue de Jesus. Devemos ser cautelosos, mas acreditamos que se sairmos, nenhum mal nos tocará. E a Bíblia diz que eles comiam com alegria. Queridos, quantas pessoas às vezes entram numa ceia, mas tem algo contra algum irmão. Isso nos mostra que nós já perdemos a essência que Cristo quis nos mostrar. Que nós não conseguimos cear com alegria. Que nós sentamos com a nossa esposa, mas cada um vai para um lado. Um come no sofá, outro come na mesa, mas não conseguem comer com alegria, não conseguem repartir o pão. Quando nós precisamos entregar algo, quando nós entregamos as nossas primícias e cereais, nós não entregamos com alegria, porque nós não entendemos que precisamos repartir com alegria. E queremos sinais, queremos maravilhas, mas não cumprimos o princípio da Bíblia, a essência da igreja. E a Bíblia nos diz que ali naquele momento, quando nós entendemos tudo isso, quando nós entendemos que nós precisamos partir o pão em unidade, que nós devemos orar em unidade, que nós devemos ter temor, que nós viemos entender que o Espírito é o nosso maior bem, é a nossa maior pedra preciosa, é o Espírito Santo. Verdade. Nós viemos entender e ver os sinais e ver o mundo mudar. Nós sabemos que nós não podemos mudar ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, Ele pode mudar. Basta nós orarmos, basta nós fazermos o que a igreja pediu desde o começo. A Bíblia diz que nós somos um corpo só, e que se eu perco um corpo, um membro do meu corpo, todo o corpo perece, todo o corpo sente. E hoje nós estamos entendendo e fazendo a diferença, porque nós sabemos e estamos começando a entender que não há religião, que é um corpo de Cristo orando para que esse vírus venha dissipar do mundo em nome de Jesus. Nós precisamos entender, igreja, que não é templo. Nós somos o templo. Que não é um vírus que tem que nos mostrar que nós precisamos dividir. O povo indo no mercado, comprando excessivamente, sem pensar que irá acabar, e outras pessoas que vão receber outro dia não irão conseguir comprar. Essa não é a igreja de Cristo. Não foi isso que Cristo nos mostrou. Nós precisamos entender, amados, que precisamos estar juntos em oração. Nós precisamos entender que a unidade, não há força do inferno que nos vença, porque nós iremos ter um só propósito. Esse vírus irá acabar, como outros vírus passaram, e a igreja irá permanecer.
Nós temos que entender que a presença de Deus está sobre nossas vidas. Quando nós cumprimos os princípios da palavra, os sinais e maravilhas têm que acontecer. Porque senão essa Bíblia não serve de nada. E eu creio tudo que essa Bíblia está escrito. Desde o começo até o final. Eu não posso acreditar só uma parte. Eu tenho que acreditar em tudo. E entender a essência. A palavra de Deus diz que o povo está perecendo por falta de conhecimento. E as pessoas hoje têm tempo. E não tem como se desculpar que não tem tempo para arrumar conhecimento. Porque estavam tão cegas, com o coração em outro lugar, que não conseguiu orar. E hoje que tem tempo, não sabe o que fazer com esse tempo. Então, queridos, eu tenho certeza que Deus quer nos alertar que nós precisamos ser unidos. Eu não estou falando aqui só do corpo de Cristo, querido. Qualquer um que estiver assistindo essa live, se você for umbandista, se você for budista, não há religião nesse momento, queridos. Só que nunca houve isso. O que houve é a presença de Deus sobre nós. É o arrependimento verdadeiro. É como o bispo falou numa outra live, quando nós temos o encontro verdadeiro com Jesus, não temos como ser da mesma forma. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Não se trata aqui de religião, querido. Se trata de humanidade, de um corpo. Porque da mesma forma como eu falei aqui em Atos, ele subiu, Jesus, com o corpo glorificado. Ele um dia, nós não sabemos o dia, nem a hora, e nem Jesus sabe, apenas o Pai, mas ele vai voltar para buscar uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja sem mancha, sem mácula, mas sem unidade. Não irá subir somente uma parte do corpo, porque Jesus é completo e ele não faz nada pela metade. Então, querido, eu quero que hoje cada um de vocês entenda o que Deus quis nos mostrar. Confesso que a Bíblia diz que a gente tem que estar preparado para todo o tempo. E eu perguntei para Deus por que dessa palavra. E Deus falou: nós precisamos ser unidos, num só propósito, clamando por essa nação, clamando pelas nações, pedindo um grande avivamento. Mas só vai haver avivamento, querido, quando nós entendemos o início, a essência da igreja. Então, querido, eu quero apenas fazer uma oração nesse momento para que a gente venha, se tiver algo com qualquer irmão, nesse momento a gente está dentro da nossa casa, mas que nós venhamos ali se entregar, pedir perdão para Deus, pedir para que Deus nesse momento venha com o teu Espírito, assim como veio em Atos. Que nesse momento nós venha ser tomado pelo Espírito. Que nós venha ser coberto dentro de onde você está, na sua casa, dentro do seu carro. Não sei onde você está nesse momento ouvindo. Mas eu quero orar por você. E esse é o momento, se você estiver desviado, você se render a Jesus. Você não precisa ir numa igreja para aceitar Jesus, querido. Basta você levantar sua mão e confessar com a sua boca. Amém? Então eu quero orar por você, para entregar para o bispo, para que ele faça oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus. Nós sabemos, Senhor, estamos reconhecendo que nós fomos egoístas, Senhor. Que nós tivemos um tempo onde nós tivemos cego, Pai. Em algum momento da nossa caminhada nós perdemos a essência da Sua igreja, Senhor. A essência do Teu Espírito, Pai. Mas que nessa noite nós Te imploramos, Senhor. Nós Te rendemos a Ti, Pai. Nos colocamos ao pó e pedimos para que o Senhor desça com Seu Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor. Desça sobre essa casa, sobre essa vida que está agora debruçada, Pai. Sobre essas lágrimas, Senhor. Venha tocar sobre eles, Pai. Aqueles que falam em dons, profetizam nesse momento, em nome de Jesus. Que sejam tomados pela presença, Pai. Assim como aconteceu
em Atos, que as pessoas não conseguiam se conter em pé, Senhor, nós profetizamos, porque nós sabemos que não é no nosso nome, Senhor, é no nome de Cristo Jesus que os milagres acontecem. Não é por nós, Pai, e sim por você, Senhor. Nunca foi por nós, Senhor, sempre foi para Ti, Pai. Então nós profetizamos que o Senhor vá sobre essa casa, sobre esse carro, sobre essas vidas, aonde eles estiverem escutando, Senhor. Toque eles em nome de Jesus, que nós venhamos sentir a presença do Espírito, que a unidade venha estar sobre nossas casas, Senhor, que nós venhamos ceiar com a nossa família em alegria, que nós venhamos repartir o pão com aquele que não tem, Senhor. Nós abençoamos os órfãos, a viúva, Pai. Nós pedimos para que nós venhamos repartir tudo aquilo que nós temos. Se for apenas um calçado, Senhor, nós iremos abençoar. Se for apenas um lanche, Senhor, nós iremos cortar a metade e dar para o nosso próximo. Nós precisamos voltar à essência da igreja, Senhor. É isso que nós estamos profetizando nesse dia, Senhor, que nós viemos acordar. Precisamos que um vírus fizesse nós entender que nós precisamos voltar à essência, Senhor, que o nosso tempo é valioso aqui nessa terra e nós precisamos saber o que nós temos que fazer com esse tempo. Então toque sobre essas vidas, Senhor, que haja prosperidade, que haja abundância, Senhor, que não venha faltar nada. Nós clamamos, Senhor, e abençoamos essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. É uma honra estar aqui. E eu tenho certeza que, como Deus falou comigo, Deus falou com cada um de vocês. Amém? Irmão Douglas, eu estava aqui enquanto você estava ministrando, ouvintes. Eu estava pensando que eu acredito que um dos livros mais desprezados, que ficou no esquecimento da igreja, foi o livro de Apocalipse. Verdade. E nós vamos ter que ensinar realmente o que é o livro do Apocalipse. Que fala de Atos. Exatamente, vamos ter que dar um estudo para as pessoas realmente entenderem as coisas que estão por vir. Verdade, porque nesses dias as pessoas que elas não estudam a Bíblia, que elas não pedem discernimento a Deus, elas são levadas por qualquer conversa. Sim. E uma delas a gente chega a achar até engraçado. Tem pessoas que já sonhou com todos os cavalos do Apocalipse. Tem outras pessoas que já viram os 7 selos acontecendo no meio da epidemia. Misericórdia. Tem pessoas, daqui um pouco vai ver o anticristo escondido no meio da epidemia. Dessa epidemia aí. Queridos, quando você... Tem gente que, por não entender, daqui um pouco está vendo cavalo azul, cavalo rosa. Vai estar vendo todos os cavalos que nem tem no Apocalipse, porque já acabou. Já sonhou com todo, já viu tudo e já diz, olha, cada coisa que aconteceu no meio com o negócio do coronavírus, então o que vai acontecer? Vão dizer o seguinte, olha, porque olha o que o Apocalipse fala. Não, queridos, o que você está vendo é brincadeira perto do que vai acontecer no livro de Apocalipse. Verdade. E se nós não queremos pagar esse preço, entendeu? Nós queremos que quando se estivermos vivos e Jesus tocar a trombeta, nós queremos ir embora. Amém, Senhor. Porque aí sim você vai ver o que é o inferno na terra. Mas eu creio que você não quer ver isso. Mas o que está acontecendo é apenas o que Jesus falou. Quando você ouvir falar de guerra, rumores de guerra, miséria, fome, peste, pragas, em todos os lugares, ele disse que não é o fim. Ele disse que é o princípio de dores, princípio. Então veja, e diante de um sinal desse, nós estamos vendo o mundo aterrorizado.
e o mundo de joelho diante de tal situação. E aí a gente começa a meditar, queridos, o que o irmão Douglas estava lendo no início da igreja. A igreja iniciou de uma maneira simples. A igreja, ela iniciou como você hoje está fazendo na sua casa. A igreja não tinha o único lugar fixo para que ela pudesse se estabelecer, era o templo. Mas o templo estava cheio de religiosos, então os verdadeiros crentes não podiam lá ficar. Então o que eles faziam? Construir igrejas não podia. Então eles se reuniam nos seus lares. E eles iriam juntos como uma família. Eles iam servir a Jesus. Exemplo da célula, né, pastor? Exatamente, irmão Douglas. Irmão Douglas disse exemplo da célula. Você entende? A célula, na verdade, ela é uma igreja para o pecador. Porque quando você entra, você abre uma célula na casa de uma pessoa que permitiu, que você fez casa de paz, ou ela realmente, você fez casa de paz e ela diz, não, eu não quero que saia da minha casa. Praticamente vai se estabelecer a igreja ali. Você está entendendo? E a igreja, você sabe como ela começou. Mas a igreja do passado, ela tinha uma coisa maravilhosa. É essa essência que Deus quer resgatar para a igreja dele. Os irmãos perseveravam na doutrina, que é a palavra, não ficavam inventando um monte de coisas, aceitava a doutrina dos apóstolos, que era o que eles tinham recebido de Jesus. Segundo, eles tinham comunhão, e eles repartiam o pão juntos, repartiam o pão. E tem mais, eu espero que você seja daquele que tem prazer em repartir o seu pão. Amém. Que Deus possa pôr isso no seu coração. E que amanhã das 15 às 19 você possa levar lá na igreja. Porque eu creio que Deus já falou com você. E diz o seguinte, e outro ingrediente espiritual que fazia parte era a oração. E quando o homem ele ora a Deus, a gente vê no capítulo 3 a cura de um coxo, que vai Pedro e João, Douglas, eles vão para o templo na hora da oração, e no meio da subida daqueles degraus, ele encontra um coxo. Aí o coxo estava no caminho deles. Eles sabiam que não poderiam desviar. Eles teriam que enfrentar aquela situação. O homem pediu para ele pediu umas moedas para saciar a fome que ele tinha. Mas ele pediu para a pessoa certa. E o pecador, ele vai pedir também. Vai pedir para você. Você vai ser a pessoa certa. Amém. E sabe o que vai ser maravilhoso? Você vai transbordar de Deus. Amém, Senhor. E nada vai ficar no seu caminho. Em nome de Jesus. Rios de água viva correrão de dentro de você, como foi de Pedro e de João. Amém. Eles não deram simplesmente pão para o homem. Ao contrário, eles deram muito mais do que pão. Amém. Eles tornaram o homem cativo livre. Amém. Eles tinham essa autoridade. Você tem também. Em nome de Jesus. Para soltar as ligaduras das pessoas presas. Para tirar as ataduras que estão destruindo a vida de muitas pessoas. Através da oração, através do poder da palavra. Então, nesta noite, nós queremos encerrar, não é? Orando para que isso venha nascer novamente na sua vida. E se nunca você sentiu isso,
Deus, Ele quer que você sente, porque Ele sabe que você vai encontrar muitos coxos pelo caminho, você vai encontrar muitos leprosos pelo caminho, muitos cegos, muitos surdos, não só fisicamente, mas estarão nessa condição espiritualmente. E foi dada uma ordem para a igreja. Lá no livro de São Marcos 16 diz o seguinte, está dizendo de uma maneira clara, em meu nome. Jesus, ele falou bem, você não está indo simplesmente por ir. Eu estou dando essa ordem, eu estou dando essa autoridade. E eu, quando falo com você, eu falo com você como igreja. A tua casa essa noite é uma extensão da igreja. Por quê? Porque na verdade a igreja é feita por você. E o Espírito Santo está dentro de você. Amém. Então onde você está, a igreja está. É claro que Ele prepara um lugar certo para nós nos reunirmos, para termos comunhão, porque um corpo ele não pode ficar separado. Esse momento estamos sendo separados, que é um momento para a gente se refletir. Amém. E a gente pensar o seguinte: quais são as coisas que estão fazendo falta na nossa vida, não é? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou muito mais ao seu coração. Amém. Vamos orar e pedir a Deus essa bênção? Pai Celeste, eu oro agora por cada ouvinte, por essa palavra que entrou em cada lar. Essa casa agora é a sua igreja. Essa casa, ela diz que é um convite para o Senhor entrar. Eu te peço, Espírito Santo, que venha entrar realmente a tua alegria, que venha entrar, Espírito Santo, uma vida poderosa e abundante em Jesus, para dentro, Senhor, do corpo dessa pessoa. Esse corpo físico que não vai resistir à sua presença, que se curvará e reconhecerá e dirá: eis-me aqui, Senhor Jesus. E o Senhor, quando mandar você subir as escadas do templo, com certeza haverá ali um cego, haverá um mendigo, haverá um coxo, haverá o pobre, haverá o rico, e todos eles precisam ser livres das algemas. E as algemas que prendem a vida deles, você não precisa gritar para que alguém venha livrá-los. Não, você já está com aquele que é o libertador. E você vai ser o instrumento para que Deus te use para fazer isso. Aleluia. Senhor Deus, Nós cremos, Pai, que os leprosos do caminho sejam purificados. Senhor Deus, que o Senhor levanta homens verdadeiramente que tenham o prazer da comunhão com o Senhor. Que o Senhor levanta um povo de oração. Um povo que entende que esse relacionamento que a oração nos leva a ter com o Senhor, ela faz parte da respiração. A oração, ela é a respiração da nossa alma. Assim, ó Deus, como a Tua palavra é a janela, Senhor, dos nossos olhos. Por isso, Deus, eu quero ministrar que o Senhor agora acalma todas as coisas, que o Senhor agora leva o coração dessa pessoa a sentir o desejo, Senhor, de estar em comunhão, de estar entendendo que a sua casa inteira vai servir o Senhor. Eu profetizo que a sua casa inteira vai servir ao Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que dentro da sua casa não vai morar nenhum coxo, não vai morar nenhum leproso, porque eles já estão sendo curados e purificados. Eu posso declarar isso porque um dia eu fui.
Porque um dia eu vivi realmente durante muitos anos, aonde ninguém foi me buscar, Jesus foi me buscar. Aonde ninguém pôde passar uma noite comigo, Jesus esteve comigo 4 anos. Aonde ninguém queria ficar perto do leito que eu estava, o Senhor se aproximou de mim. E quando o Senhor ali enviou um casal de servos teus, que eles não me conheciam, Deus, e nem eu conhecia eles, mas ele estava desejoso de ver minha vida salva. E eu estava com sede de encontrar o Senhor e não conseguia, porque eu estava bloqueado, porque eu não conseguia enxergar. Muitos não estão enxergando, mas a partir desta noite vai enxergar. A partir desta noite não vão nem para a direita nem para a esquerda, irão em direção ao Senhor. É a única esperança da nossa vida, é nos aproximar da cruz, é nos colocar abraçados àquele madeiro por onde derramou o Senhor o seu sangue, para que este sangue não saia de sobre a nossa vida. Precisamos, ó Deus, praticar o que a tua palavra diz. Ó Deus, a tua igreja tinha credibilidade e caía na graça do povo, porque não era uma igreja interesseira, porque não era uma igreja egoísta, porque não era uma igreja que só pensava realmente no exterior. Era uma igreja que amava as pessoas na condição que elas eram. Senhor Deus, que esta pessoa possa aprender a amar essa pessoa que precisa do amor dela. Que esta pessoa ela possa realmente entender que às vezes esta pessoa está cega, essa pessoa não entende de Jesus, não teve encontro com Jesus e precisa ter um novo nascimento. Mas você, como filho e filha de Deus, teve esse nascimento, mas a outra pessoa não teve. É por isso que é necessário você clamar e dizer: Deus, que essa pessoa venha nascer de novo, venha nascer pelo poder do teu Espírito Santo e da sua palavra. Por isso, ó Deus, eu quero profetizar, ó Deus, que verdadeiramente sobre esta pessoa que nos acompanha nesta noite, ela não vai, Senhor, viver só para passar, Senhor, essa fase. Ela vai passar esta fase e o Senhor a levantará em lugares altos, lugares que ela não sonhou. Ela vai, Senhor meu Deus, ter que fazer as suas malas e ir para lugares que ela não imaginou. Esta pessoa vai se tornar um missionário, uma missionária de verdade. Não vai ser um missionário, uma missionária de água com açúcar. Não vai ser uma pessoa que realmente não vive a obra de missões. Porque nós nos chamar de missionário é muito fácil. Mas viver a vida de missões é essa que Deus busca na vida daquele que se proclama como missionário ou missionária, que abre mão, que faz renúncias e que verdadeiramente abraça o reino do Senhor Jesus. Deus, eu oro agora por todas as mulheres grávidas, que nós sabemos, Senhor, que estão correndo riscos. Eu oro, Senhor, para que sobre essa vida, sobre essa criança, esteja as tuas mãos cobrindo, porque nada, Senhor meu Deus, vai ter poder sobre esta criança que está no ventre desta mulher, Senhor meu Deus, pois com certeza a vida, Senhor, da mãe e do seu bebê será poupado
porque nós oramos e cremos desta maneira. Amém, Senhor. Nós declaramos sobre a vida, Senhor meu Deus, dos mais idosos, e declaramos sobre eles também que nunca é tarde de tomar a decisão de começar a beber e a beber da presença do Espírito Santo, e de falar ao Senhor que não quer partir desta vida sem realmente ter feito uma aliança com o Senhor. Ah, Espírito Santo, eu declaro, Senhor, e profetizo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Acalma, Senhor, e aquieta. Aquieta, Senhor, as nossas emoções. Aquieta, Senhor, meu Deus, tudo. Que possamos filtrar aquilo que realmente vem de Ti. Porque assim nós sabemos que tem muito lixo jogado pelo caminho, querendo poluir, Senhor, a mente de muitos filhos e filhas Tuas. Mas quem tem o Espírito Santo, com certeza sabe ouvir a voz dele. Amém. Com certeza sabe de onde vem a verdade que alimenta a sua vida espiritual. Assim, ó Deus, eu quero declarar no nome do Senhor Jesus que a bênção do Senhor esteja de uma maneira poderosa e grandiosa sobre cada um que participou conosco deste momento. Que a bênção do Senhor, queridos, ela realmente entra grandemente sobre a sua vida.